gente? Fernanda? Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos à nossa Boa prece. noite. Hoje, mais uma vez, agradecendo aos queridos amigos do plano espiritual, hoje de um modo diferente, não presencialmente na casa espírita, mas sabemos que todas as boas energias, toda aquela atmosfera que nós encontramos na casa de Eurípides Barçanufo, é transferida agora para o lar de cada um de nós. Os espíritos nos visitam. Para eles não há limites espaciais e permitem com que nós nos sintamos envolvidos pelos queridos amigos do plano maior, que sempre nos auxiliam, nos intuem, sempre estão conosco, porque sabedores que estamos nesta reunião com os mais elevados propósitos, com a intenção de aprender e, sobretudo, de aplicar esses ensinamentos nas nossas existências, nas nossas vidas, de aprimorar, de dignificar ainda mais as nossas existências, voltando a atenção para o que é de fato essencial para a nossa jornada espiritual, que é o nosso burilamento, a nossa melhoria moral, o nosso aperfeiçoamento pessoal, deixando de lado aquelas coisas que pouco importam para o nosso progresso, como o egoísmo, a vaidade destrutiva, o orgulho, mostrando-nos dispostos a nos transformar para o bem, tornando-nos mais generosos, mais compreensivos, mais justos nas nossas vivências, aplicando assim na nossa vida prática todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe e que nos são relembrados e desenvolvidos pelo Espiritismo. E é com esse firme propósito que frequentamos esse estudo da terça-feira e, sabedores disso, os espíritos sempre estão a nos auxiliar, a nos secundar e a nos amparar. E que esses bons fluidos, esses bons eflúvios, boas energias, boas vibrações possam permanecer conosco em nossos lares durante essa semana que está apenas se iniciando, beneficiando não só a nós, mas todos aqueles que conosco compartilham a existência, todos aqueles que por um motivo ou outro adentram os nossos lares. De nossa parte, que possamos ter o compromisso, o bom senso, de mantermos este equilíbrio na atmosfera doméstica, essas boas vibrações na atmosfera doméstica, o que nos trará calma, equilíbrio e tranquilidade nas nossas existências. Que Jesus, então, abençoe e continue a abençoar sempre os nossos elevados propósitos no bem e, de nossa parte, o esforço por transformar esses ensinamentos em atitudes práticas em nossas existências. Que assim seja.
Mas, Luci chegou aí? Chegou aqui. Então tá. Então vamos lá, Luci. Então pensamos. Nós paramos, eu me perdi um pouquinho. A primeira frase no meu pensamos na de hoje. Pensamos em fazer este raciocínio. 1, 2, 3, 4. Raciocinemos dessa maneira. Isso, então. Ok. Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas? Dois fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos dois fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu, perdestes um dia e me deves outro em compensação. Executastes mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Elas nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto, isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre outro ponto de vista. Sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, Luci, pode esperar um pouquinho, por favor. Aqui, Kardec começa com um raciocínio que nós já tratamos aqui, nós já conversamos, né? É o raciocínio de compatibilizar essa justiça divina a um atributo da divindade que qualifica Deus. Sem esse atributo, sem os atributos divinos, não estamos falando de Deus. Deus, ele é conceituado pelos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Ele é imutável, é imaterial, ele é eterno, ele é único, ele é todo-poderoso, ele é soberanamente justo e bom. Se nós retirarmos um desses atributos, não é Deus, nós estamos falando de outra coisa, né?
Então, como falar em soberania, soberana bondade, soberana justiça, com um julgamento que é um julgamento de vingança, né? Porque a teologia clássica ela impõe um julgamento vingativo. Quando se joga, lança ao inferno o espírito que errou pontualmente, isso não é justiça, isso é vingança, né? Por aquele que errou pontualmente, há uma vingança absolutamente desproporcional, porque por um erro pontual vai se pagar eternamente o fogo do inferno. E ainda que se admita a existência de Deus, como se admitir ainda todas essas misérias que nós vemos, todas essas dores, esses traumas, tragédias que nós vemos e dizer que Deus é soberanamente justo e bom se não houvesse a pluralidade das existências, né? Então, só a reencarnação, a pluralidade das existências, como nós temos falado, ela dá sentido à vida, ela dá lógica à vida. E mais, essa soberana bondade e justiça de Deus nos traz o consolo. Porque se Deus é soberana, justiça e bondade, e se Deus é a causa primária de todas as coisas, toda causa é justa. Toda causa é justa. Ainda que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos nos reveses, nas misérias, porque nós não somos tratados por Deus como bibelôs, né? Nós não somos bibelôs. Nós não somos aqueles que choram, recém-nascidos que choram e tem tudo que quer. Não é assim que Deus nos trata. Porque a proposta de Deus para nós é uma proposta educativa. E quando se educa, não se fala assim o tempo inteiro, né? Então, nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas e Deus é justo. Portanto, toda a causa é justa. Ainda que nós estejamos sofrendo, ainda que nós estejamos passando por um momento, pelas noites mais escuras, seja na questão da saúde, seja na questão de um divórcio, por exemplo, seja na questão financeira, seja em questões familiares, as inúmeras dificuldades que nós conhecemos na vida, nós entendermos que toda a causa é justa, mas nós sentirmos isso. Porque não basta nós raciocinarmos aqui, né? Não basta nós, mas nós sentirmos, porque aí nós seremos de fato consolados com isso. Diante dessas dificuldades, nós entendermos que de fato há uma inteligência suprema que nos dirige e nos governa, então em tudo há a máxima inteligência. Em tudo há a máxima justiça, né? Deus é a soberana, é a suprema inteligência, Deus é soberanamente justo e bom, então em tudo há suprema, soberana inteligência, em tudo há soberana justiça e bondade. E aí a doutrina espírita, então, vem nos mostrar Deus como efetivamente ele é, um Deus grandioso, um Deus universal, que não é um Deus de uma religião, um Deus de uma raça. E aí são precisas diversas existências mesmo para a gente conhecer esse Deus, que não é um Deus simples, não é um Deus humano, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, não foi isso que disse Jesus? Porque é preciso para a gente que a gente possa compreender esse Deus universal, esse Deus que dirige todo o universo, né? E eu achei interessante também um trecho aqui da lição de hoje. Kardec é muito bom aqui, né? Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano.
poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Olha, se não existisse a pluralidade das existências, seria preciso inventá-la para a felicidade do gênero humano. Porque se não existisse a reencarnação, se não existisse a pluralidade das existências, como nós iríamos explicar o fato de alguns terem uma vida mais tranquila, uma vida menos desafiadora, uma vida com menos tribulações, uma vida com menos obstáculos, e outros que têm uma vida que nada parece dar certo, que é uma confusão danada, que é só problema, que é só. Como explicar isso? Então Deus prefere uns em detrimento de outros. Deus quer a felicidade de um de seus filhos e não quer a dos outros. Não. Então, as coisas não teriam explicação se não houvesse a pluralidade das existências. Então, o que nós sofremos hoje são remédios necessários à cura do nosso mal. Nós vamos enxergar o sofrimento, nós vamos enxergar a dor com a pluralidade das existências com um novo olhar. Nós vamos enxergar com novos olhos, né? Sexta-feira nós estamos casualmente nesta lição, mas sexta-feira, eu lá no começo do ano fui convidado a dar uma palestra na casa de Eurípides, e sexta-feira agora vai ser a palestra, dia 26, né? E casualmente o tema era esse, sabe? Vai ser Espiritismo, a doutrina do consolo e da paz. Então, e agora nós estamos aqui estudando essa parte. A fala vai ser nesse sentido. Vai ser nesse sentido de trazer o Espiritismo, a pluralidade das existências e os princípios do Espiritismo são aqueles que podem promover o nosso consolo. Se bem entendidos, bem compreendidos, a doutrina espírita traz os princípios que vão possibilitar o nosso consolo, vão possibilitar aquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, que o Fernando gosta, sobre as bem-aventuranças. Porque quando Jesus falou das bem-aventuranças, ele deu colo, ele deu carinho, ele deu proteção. Mas ele foi incompreendido. Por que são felizes os que sofrem? Por que são felizes os que choram? Por que são felizes os que sofrem injustiça? Jesus deu colo, amparou, mas ainda era necessária a chave do Espiritismo, dos esclarecimentos do Espiritismo, para que nós pudéssemos compreender de fato e sentir esse consolo que a doutrina espírita pode nos dar. E, sobretudo, entendendo, conhecendo, nos aprofundando no princípio da pluralidade das existências. Porque eu vou repetir o que o filósofo já disse, que se não existisse, se não fosse da natureza a pluralidade das existências, seria preciso inventá-la para dar sentido às coisas, para explicar as coisas. Sem a reencarnação, as coisas ficariam sem completo sentido. Né? Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento, e se esse estado não consistiria, de alguma forma, uma existência. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. E se ela existia antes do corpo, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, ela era progressiva ou estacionária? Num
ou noutro caso? Em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. Primeira, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? Terceiro, de onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Quarto, de onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes ou sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Quinto, por que certos homens, a abstração feita da educação, são os mais avançados que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis delas um dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isto depende do organismo? É, então, a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão das suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim? Mas, então, por que a superioridade nesta inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Sim, pode esperar um pouquinho. Se a gente, Kardec sempre muito didático, né? Se a gente pegar essas 6 questões que ele colocou acima aí, elas não dá para responder sem a ideia da pluralidade das existências. Né? Então é o que eu disse há pouco. A pluralidade da existência ela dá sentido às coisas, dá sentido à vida, dá lógica à vida, e é isso que a doutrina espírita vem fazer. A doutrina espírita vem explicar como as coisas funcionam, como as coisas são. E essas questões de autoindagação da filosofia humana através dos tempos, né? Então a doutrina espírita nos diz tudo isso. Qual é a nossa origem? Da onde viemos? Para onde vamos? O problema da dor, a questão do bem e do mal. Todas essas questões sobre os quais os sábios se debruçam, das mais altas indagações da filosofia humana, a doutrina espírita vem responder. Então, quando nós vamos olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um item que diz lá causas anteriores e causas atuais das aflições. Né? Se a gente for olhar bem a nossa existência, ou a existência daqueles que nos cercam, trabalhando como observador, nós vamos encontrar que as causas das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, são na maioria desta vida mesmo.
decorrem da nossa própria imprevidência, decorrem da nossa vaidade, ou decorrem do nosso orgulho, ou decorrem do nosso desequilíbrio nas coisas, ou decorrem da falta de cuidado com a conservação do próprio corpo, ou decorrem da falta de cuidado nas nossas relações, nos nossos relacionamentos com os outros. Então a gente vai ver que são consequências das nossas próprias imprevidências. Mas aquilo que nós não conseguimos reputar, encontrar uma causa nessa existência, a pluralidade das existências vai nos mostrar, né? Então, os problemas congênitos de nascimento, né? Essas coisas que a gente não pode explicar por essa existência, nós vamos encontrar a causa numa existência passada, mas sempre sabendo, sempre que essa causa, como dito, é sempre justa, que essa causa é sempre inteligente. Então não adianta ficar reclamando, não adianta ficar se desesperando. Essas questões que acontecem na vida da gente, que a gente reputa como coisas ruins, são, na verdade, remédios, são, na verdade, uma recondução ao caminho reto. Porque os nossos erros do passado, os nossos equívocos, representam violações às leis de Deus. Nós violamos lei de amor, nós violamos lei de justiça, nós violamos lei de caridade, nós violamos lei de trabalho, nós violamos lei de progresso. E por serem leis, elas requerem uma sanção quando a gente viola. Por isso elas são leis. Por isso a justiça é uma lei. São leis divinas. Por isso o amor é uma lei. Por isso a caridade é uma lei. O trabalho é uma lei. Porque a sua violação representa uma necessária sanção para readequação, para reajustamento, para o nosso progresso. E como o progresso é uma lei inevitável, é necessário uma correção de rota. Quando a gente se distancia das leis de Deus, é necessária uma correção do caminho. Então, nós vamos sofrer aquele mal para um reajuste. É por isso que Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos. Porque eles estão sofrendo ali os seus reajustes. Eles estão quitando os débitos do passado. Eles estão progredindo. Todos nós progrediremos. Não adianta alguém aqui protestar, falar, eu não quero progredir, eu não quero ser feliz. Não adianta. Não tem jeito. A gente vai ter que ir para frente, vai ter que ir no influxo. E muitas vezes a nossa educação exige coisas duras, exige desafios. É como um aluno na escola. Quanto mais ele se gradua, mais ele se eleva no grau de instrução, maiores são os desafios para ele, não são? Porque ele está mais preparado, ele está mais maduro para enfrentar aqueles desafios. E é assim Tiago, conosco. posso falar um pouquinho? Pode, claro. Você acabou de dizer aí que um aluno vai se passando de ano, vai se graduando. Você falou que hoje nós sabemos das leis, realmente sabemos muito. Mas como era um escravocrata que tinha certeza que o negro não era um ser humano, que o negro não era uma pessoa, um ser que teria alma, teria espírito, que ele era quase um animal, né, que falava, que andava, que obedecia ordens. Ao desencarnar desses escravocratas, como que poderia ser feita essa cobrança? Só no mundo espiritual é que eles iriam saber que um negro é um irmão? E o que acontecia? Depois ele ia reencarnar como um escravo, sem saber que o que ele estava fazendo era errado, como os gentios que cometem o canibalismo. Eu não entendo bem, porque hoje sabemos. Mas e naquela época, que eram nós mesmos e nós não sabíamos? Ao desencarne, o que acontecia com esses espíritos? Então, Fernando,
toda essa estrutura social que levou à escravidão, ela requer um resgate coletivo, né? Porque você tem razão, era algo cultural. A escravidão era algo cultural, era algo legítimo perante a lei dos homens aqui na Terra. Mas nós, Fernando, nós somos criados para sermos bons, sabe? Todos nós. A bondade, porque nós somos filhos de Deus. A bondade é inata a nós, a todos nós. Eu vou fazer só um adendo, depois eu vou explicar. Tem um conto budista que diz o seguinte: havia um mestre budista e seu discípulo. Eles estavam caminhando na floresta. E aí eles foram passar por um pequeno riacho. E eles viram então que um escorpião estava se afogando nesse pequeno riacho. Ele caiu de um pedacinho de madeira. E esse escorpião estava se afogando e ele ia morrer ali no riacho. Esse mestre budista, ele retira o escorpião da água, salva o escorpião, e quando ele coloca o escorpião a salvo na terra, o escorpião lhe pica, lhe dá uma picada. E aí aquele aluno diz: mestre, mas que inocência! O senhor salvou o escorpião. O senhor não sabia que o escorpião ia te picar? Isso é da natureza dele. Eu sei. É da natureza do escorpião me picar. E é da minha natureza ajudar. É da natureza humana ser bom. Eu não poderia contrariar a minha natureza. Então, é da nossa natureza sermos bons. Quando nós não somos bons, quando nós somos maus, aí vem os problemas de saúde, não vem? Quando nós não perdoamos, quando nós queremos nos vingar, aí vem os problemas da vida, porque nós nascemos para sermos bons. E aí, Fernando, muitas vezes havia senhor de escravo bons? Havia. Não só era senhor de escravo, mas tinha compaixão. Porque no íntimo dessa pessoa, ela sabia que era necessário, ainda que ela tivesse escravos, o que parece ser contraditório, mas ela estava inserida numa cultura, numa sociedade em que era lícito, era legal do ponto de vista da legislação, ter escravos. Mas ela tratava os escravos com compaixão, ela tratava os escravos com humanidade. Agora, havia os outros que se viciavam, violentavam, sob todas as formas, os seus escravos. Vejam que essa primeira pessoa, quando desencarna, ela vai ter um tratamento perante a própria consciência completamente diferente daquele segundo, que foi um homem nefasto, que causou mal, que causou prejuízo. Mesmo porque as vítimas da sua insensatez e da sua violência vão cobrá-lo, vão querer se vingar, vão obsidiá-lo, vão persegui-lo, ainda no plano espiritual. Ao passo que aquele que tratou com compaixão terá um tratamento diferente, inclusive pelos seus próprios escravos após o desencarne. Então vejam, haverá sim uma necessidade de reparação sempre, uma reparação coletiva que nós vivenciamos até hoje, mas há um sistema de pesos aí e contrapesos de consequências que vai variar de cada um, vai variar do tratamento de cada um, porque ainda que estivesse amparado por uma legislação vigente à época da escravidão, as pessoas sabiam no seu íntimo, porque nós nascemos para sermos bons, nós somos criados para sermos bons, que elas deveriam agir com bondade, que deveriam agir com humanidade, que deveriam dar dignidade. Não fazendo isso, elas sabem que violam a sua essência de bondade, né? As pessoas sabem. E aí elas vão sofrer as piores consequências em razão disso, entendeu? Bom,
você que conhece bem, a escravidão durou acho que 200 ou 300 anos, é isso? Não me Durou lembro bem. mais, né? Foi de 1540 e tantos a 1800, mais de Então, 300, quase 400 anos. então podemos supor que muitos desses escravocratas que fizeram tanto mal acabaram reencarnando e fazendo um trabalho para a libertação e ajuda desses escravos num processo de Sim, melhoria. Podemos pensar sim, nisso, né? sim, sim, sim. Pessoas que desencarnaram, se diz, desencarnaram e reencarnaram durante o O período da período. escravidão, né? De repente era um desses nefastos aí que abusavam das meninas, faziam aquelas coisas horrorosas que a gente sabe. E aí, com o passar, ao passar pelo plano espiritual, entenderam que era um grande erro e de repente começaram a reencarnar como libertadores, como pessoas. E aí acabou tendo a libertação mesmo. Então seria mais ou menos isso, já uma grande evolução. Sim, sim. Mas vejam, quando você fala, né, sobre a escravidão, mesmo os escravos, aquelas pessoas, os negros escravizados que vieram para o Brasil, no tráfico negreiro, separados de suas famílias, tal, eles eram escravos não por acaso. Havia uma causa justa, havia um acontecimento inteligente por trás disso, mesmo os Entendi. escravos. Vejam, não é que a escravidão é algo bom, mas já que ela existe, Vixe. há Como todo sempre, né? planejamento, há Como todo sempre. planejamento inteligente para que consciências sejam resgatadas na escravidão. Então, nós temos a informação de que os escravos negros no Brasil eram senhores feudais que abusaram do seu poder durante a Idade Média na Europa. E aí vieram como negros para serem escravizados, como um necessário resgate Olha consciencial. só. Então, assim, a humanidade teve também, contrariando essa bondade que é inata, todos nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos regidos por leis de amor, caridade, não há lei de vingança, não. O que há uma ausência de amor, ausência de justiça, daí a vingança, né? Mas as leis são sempre positivas, benéficas, de bondade, e aí é necessário, quando se viola essas leis, é necessário o resgate. Ou seja, E o plano espiritual se vale de sua inteligência para que esses resgates aconteçam. Então, Fernando, tudo que acontece na nossa vida é dotado da máxima inteligência, porque toda causa é justa e Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente fica reclamando do que acontece, da dor, do sofrimento, isso é tudo, regido por uma máxima inteligência, por uma suprema inteligência, que não está preocupado em nos agradar aqui, está preocupado em nos educar para o além, sabe? Para uma vida eterna. Porque aqui 80 anos, 70 anos, 90 anos, 100 anos é um pouquinho só, né? Então, tudo isso é adorno, até o nosso corpo, isso aqui vai passar, o que vai ficar a nossa essência espiritual. Então, eles estão preocupados em educar a nossa essência espiritual. e é aquela máxima, né? Injustiças existem, injustiçados não, né? Exatamente, Legal, exatamente. entendi bem. Não é nada, nada é por acaso. Tá certo. Gostei da Toda, explicação. toda causa é justa, porque se Deus é soberanamente justo, e Deus é a causa de tudo, toda causa é justa, né? Ainda que nós não consigamos enxergar, Ainda que seja mas escravidão. saber disso, sabe, confiar nisso é consolador para a gente quando a gente passa pelos momentos de dificuldade. A gente não Legal. é consolado porque a gente não confia que toda causa é justa, que tudo é como tem que ser, que toda causa é inteligente. A gente, olha o que eu vou te falar, os espíritos elevados sentem gratidão por tudo, inclusive pelas coisas que todo mundo julga ser ruim. Então, uma doença, uma tragédia, uma miséria,
eles sentem gratidão por isso, sabe? Eles fazem cumprir aquilo que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Se você sofre, você é aventurado, né? Você tem a aventura de sofrer. Mas é difícil para a gente entender, porque, como eu disse, a gente quer ser agradado, a gente não quer ser consolado, né? A gente não quer ser contrariado. Ô, Thiago, É difícil, só um minutinho, é difícil a gente agradecer a Deus pelo que todo mundo, inclusive a gente, julga que é ruim. Mas no fim é um reajuste, no fim é uma causa justa e inteligente para o nosso progresso. Oi, Reginaldo. então, eu vejo dessa leitura que foi feita hoje da seguinte forma: nós nascemos, fomos criados almas puras e inocentes. Através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós nos direcionamos numa evolução mais rápida, numa compreensão mais veloz ou num caminho mais vagaroso, né? Por isso a gente chega hoje, vamos assim dizer, numa determinada evolução, digamos que estejamos todos no mesmo nível evolutivo nesse momento na Terra, e mais uns se destacam bem mais que os outros exatamente pelas escolhas que fizeram, né? E, consequentemente, as escolhas menos interessantes começaram a dificultar também a trajetória de cada um. Quanto mais compreensão a gente tem quanto mais Alô? Peraí, gente, falar, que eu só estou descobrindo quem é que está falando aqui, calma. Desculpe, gente, era eu, desculpa. Ah, aí, ó, tá vendo? Então, posso continuar? Quanto mais compreensão a gente vai tendo das dificuldades que temos, mais fácil fica sendo a nossa trajetória. Por quê? Levando em consideração tudo isso que você acabou de expor aí, a gente tem uma condição de absorção das dificuldades com mais coerência. Sabe, tem um determinado momento, está escrito aí, muito será dado de a quem poderá ser exigido, né? Então, as exigências serão cada vez maiores aos olhos de uns, mas aos olhos de outros não, pelo motivo da compreensão e da evolução que aquela alma, que aquele espírito se encontra. Então, para uns, poxa, eu não aguentaria passar por tudo isso que o fulano, o Beltrano está passando. Isso não interessa, cada um tem que olhar para si, cada um tem que procurar a melhor condição de passar pelos problemas que tem, que lhes são apresentados. Mas muitos deles são realmente de acordo com as nossas escolhas, as quais fizemos. Para a gente chegar até o processo de evolução maior um pouco, a ponto de podermos ir talvez para um plano de regeneração, nós vamos ter que passar por dificuldades e absorvê-las. É aquilo que a gente está falando, igual em uma escola. Você antigamente não passava de ano se não soubesse, mas às vezes você podia decorar e realmente não absorver aquilo para a sua vida dali para frente. Só que lá na frente você ia tropeçar de novo, porque se você não captou, se você não absorveu os ensinamentos conforme eles devem ser feitos, algumas pedras vão estar no seu caminho para dificultar as próximas lições, né? As próximas convivências e encarnações. Então, quanto mais a gente conseguir entender com sobriedade que somos pessoas em evolução e que para isso precisamos ter discernimento a cada problema e procurar o motivo dele e se corrigir, na próxima encarnação, eles vão poder, se a gente não entendeu direitinho, eles vão poder cutucar a gente novamente.
né? Então a gente percebe que tem espíritos que não evoluem. Você vai, ele passa o problema lá atrás com você, e você foi embora, e ele está passando de novo, ele está passando. Enquanto não aprender a lição, não vai ter uma aprovação automática como é aqui. Né? Ninguém será aprovado automaticamente. Todos nós teremos as nossas dificuldades. Não é isso? Sim. Assim, todos nós passaremos por experiências boas, por experiências ruins, todos nós. E à medida em que a gente vai se elevando, os desafios vão ficando maiores ainda. Mas Mas mais fácil também de transpô-los. é porque a gente tem mais maturidade, né? Como na escola mesmo. Exatamente. Os alunos, eu acho que o exemplo da escola é bem bom, porque os alunos eles vão tendo desafios cada vez maiores, mas eles estão mais preparados com a sua Perfeito. graduação para enfrentar aqueles desafios. E assim, os espíritos que nós temos em boa conta, que nos instruem, que nos mandam mensagens, esses espíritos que nós temos em boa conta, que nos orientam, a diferença de nós para ele é que eles já viveram a experiência. Nós estamos vivendo experiências que eles já viveram e que eles foram aprovados nessas experiências, sabe? São espíritos que conseguem enxergar, porque assim, eu falo por mim, a dificuldade é a gente transformar conhecimento do espiritismo em vivência prática, em qualidade de vida espiritual, sabe? O que eu conheço está me dando qualidade de vida espiritual, ou seja, a doutrina espírita tem um caráter, aqui que nós estamos tratando de pluralidade das existências, das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, um caráter eminentemente consolador. E se eu conhecer tudo sobre a doutrina espírita, todos os postulados, princípios, conhecer muito bem ela, mas será que se eu não senti-la, eu não serei consolado? Perfeito. Perfeito. Se eu não senti-la, se eu não sentir isso, se eu não ver, apesar de conhecer, se eu não ver que toda a causa é justa, que todo o acontecimento da minha vida é planejado dentro da máxima inteligência, da máxima eficiência para o meu progresso espiritual, não adianta eu conhecer tudo, se eu não entender isso. Se eu não entender que, olha o que a doutrina espírita me diz, que eu tenho assim um grande aparato de espíritos protetores, um anjo da guarda, que torcem Sim. por mim, que me amam, que estão do meu lado nos momentos de dificuldade, mas eu preciso sentir isso, eu preciso confiar nisso, né? A gente precisa aprender a se sintonizar neles, porque eles nos intuem. Muitas vezes as nossas próprias perguntas são o seguinte: você está num problema e às vezes eles sopram no seu ouvido alguma coisa e fala: ah, não, isso é um absurdo, eu não posso ir por isso. Pare, raciocine, se equilibre. Por isso que nada melhor do que uma boa noite de sono para a gente resolver problemas que a gente aparentemente são insolúveis. Por quê? Ao adormecer, com essa reunião que a gente faz com nossos irmãos de luz, eles nos intuem, nos explicam, nos colocam situações que, sem a gente perceber, nós vamos fazer escolhas diferenciadas daquelas que repentinamente iríamos fazer. Aquelas escolhas, como é que a gente fala? Escolhas. Faltou o termo agora. Rápida, né? Que você. Ah, vou resolver. Não é por aí o caminho. Problemas são para ser resolvidos. Mas nós temos, graças a Deus, um aparato de irmãos afins à nossa existência que estão vibrando para que a gente tenha êxito em cada uma delas, em cada um momento da nossa vida. Nós temos que parar e começar a descobrir começar a entender que as energias vibrantes, os espíritos estão conosco. Eles estão responsáveis por nos ajudarem. Agora, cabe a nós a decisão final do livre-arbítrio de querer ou não aceitar. Não digo a intromissão, mas os esclarecimentos e os apontamentos que nos são fornecidos gratuitamente, exatamente porque a perfeição de Deus é tão grande que ele não quer que erremos.
Nós é que nos achamos materialmente absolutos e achamos que as nossas decisões pessoais são as que têm a linha de frente de maior impacto. E, na realidade, é um conjunto. Você veja pelo nosso estudo, agora falando só da gente encarnado aqui, tá? Quando a gente estuda em grupo, a gente tem uma condição energética mais forte, a gente tem uma vibração melhor, a gente tem entendimento, cada um tem uma opinião que contribui para o todo. Assim é individualmente, cada um em relação a espíritos. Aqueles nossos irmãos que estão conosco, que estão vibrando por nós, agora cabe a nós desenvolver essa sensibilidade, apostar que eles estão conosco e não sermos soberanos, né? E achar que nós materialmente vamos resolver todos os problemas. Não é bem assim. Deus é muito bom, existe com muita tranquilidade em nossos dias, deu toda a condição da nossa evolução e dá e fornece para todo mundo igualmente. Mas uns preferem ir para um lado, outros preferem ir para o outro. São as escolhas do livre-arbítrio. E quando os espíritos nos traçam a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, isso é tudo para nos ajudar, né? Nos ajudar a progredir, a ser consolado, não é só para montar uma estrutura doutrinária, filosófica, tal. É para que a gente possa efetivamente ser consolado, é para que a gente possa encontrar entendimento. Então, quando fala, ó, as suas dores, elas têm causa justa, e glorifique as suas dores, porque elas vão possibilitar o seu progresso. Olha que, né? E aí vai compatibilizar com o que disse Jesus: bem-aventurados os que sofrem. Sim. Né? Quando ela vem trazer, aí a gente começa a entender porque Jesus dizia aquilo, não é verdade? Exatamente. Quando vai trazer a imortalidade da alma, se a alma é imortal, se a vida continua, e a doutrina espírita dá contornos claros de como ela continua, com lógica, com explicação, nós vamos passar pelos momentos de dificuldade, mas como você disse, tendo a confiança de que nós não estamos atravessando o deserto sozinhos, Sim, que sim. há outros espíritos que estão nos amparando, que estão ao nosso lado, que nos amam, que intercedem por nós. Então, são todos esses aparatos, na verdade, são grandes instrumentos, ferramentas para que a gente possa encontrar entendimento, encontrar consolo e encontrar progresso. Né? São Perfeito. grandes instrumentos, ferramentas, não só estão aí só para elaboração de um corpo doutrinário ou de um corpo filosófico. A humildade já começa, já inicia aí, tá certo? Em você entender que não é absoluto e que eles estão ali para lhe ajudar. Tem que ter um pouquinho de humildade, baixar um pouquinho a bola, que nós não somos melhor do que ninguém e muito menos melhor que o próximo. Mas que nós temos um aparato, nós não somos criados isoladamente e nem vivemos isoladamente. Né? Esses nossos irmãos estão vibrando por nós e eles vão nos ajudar. Quanto mais você acredita nisso, não é deixar nas costas deles para eles resolverem seus problemas, não. Não é por aí, não. É compartilhar com eles as suas dificuldades e as formas melhores de resolver e progredir, porque eles estão para nos auxiliar no progresso, não é nas maldades, não. Nas maldades são outros, aí é a gente que escolhe. Só para terminar, que está terminando o tempo também, a hora, para a gente não adianta ler mais aqui, que senão a gente não consegue comentar. Mas por isso que você disse, né? Isso é interessante que a gente tenha certeza de que está amparado, está auxiliado, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é confiança. Da onde vem a etimologia da palavra confiança? Fiança. Fiança é fiar, vem de fiar. Fiar conjuntamente. Então, quando eu tenho confiança em Deus, eu fio com Deus, né? Eu vou fiando, vou costurando ali com Deus. Deus vai fazendo a parte dele, e a parte de Deus é a soberana inteligência. Né? É a inteligência suprema, não é isso que é Deus, a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Então, quando eu confio em Deus, quando eu fio com Deus, quando eu vou junto com Deus, eu tenho a certeza absoluta de que a inteligência suprema está comigo.
E eu tenho que ter a sensibilidade, o bom senso e a inteligência de reconhecer isso. E aí fazer a minha parte. Se a inteligência suprema está comigo, todos os acontecimentos da minha vida são de uma inteligência suprema, planejados, acontecem com o aval e com o planejamento de uma inteligência suprema. Eu tendo essa inteligência, essa sabedoria, esse bom senso, eu vou fiando, ainda que na dor, ainda que no sofrimento, eu vou fazendo a minha parte de atravessar aquela dificuldade com calma, com equilíbrio, né? Ainda que cause dor, a dor é inevitável, dizia Carlos Drummond de Andrade, o sofrimento é opcional, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exatamente porque eu vou confiando, eu vou fazendo a minha parte, porque eu tenho a certeza absoluta que Deus está fazendo a parte dele. há poucos dias nós estávamos estudando a respeito da fé, né? E a fé é exatamente isso, faz parte da confiança, né? Você cria ela em você, ela é parte integrante da sua sobrevivência enquanto aqui existir. Quem se cura, e nós já estudamos isso, não adianta você depender só do médico, não adianta você só depender de Deus. Você se cura de Jesus e dos Espíritos. Você se cura. Você se dá condição para se curar, né? É você que tem que fazer a sua transformação para que isso entre dentro do seu roteiro espiritual. E não acreditar que só o médico vai curar, só o espírito vai curar. Não é só por aí, é você que vai se estruturar para isso, né? Legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu colhi o material aqui, me ajudou para falar na sexta-feira. Fernando, se ninguém for falar nada, pode encerrar. Tá na... Só um instante, Thiago. Eu queria falar mais uma coisinha rapidinho, ainda temos alguns minutinhos. Quando eu vim morar aqui, nesse local que eu moro hoje, eu não sei se eu vim para cá ou se eles me trouxeram para cá, né? Eu sei que a minha sensibilidade ficou muito mais aguçada pelo fato de estar muito próximo da natureza. Eu tenho bastante água, tenho bastante plantas, tenho bastante espaço, e isso facilitou a minha convivência com a área espiritual, a área espírita, né? Os nossos irmãos de luz e outros mais que aqui já tiveram, e os diálogos aqui são permanentes, né? Não só noturnos, né? Noturnos a gente sai para trabalhar, etc., sem problema, mas aqui a gente via por todo o aparato que tinha aqui, né, que tem aqui na minha propriedade, a convivência, o relacionamento. Eu sempre fui muito, muito ansioso, sempre gostei muito da convivência encarnado e desencarnados, né? Então, tive a oportunidade de, por algumas vezes, conversar com meu pai, que agora está mais afastado porque ele está em outra missão, mas eu tenho muitos aqui, espíritos, inclusive via, né? Via e vejo, né? Bastante. Eu tinha uma criançada aqui que era terrível, né? Ainda tem, mas mais educados agora, né? Mas era terrível. Você ia pescar, eles jogavam pedra dentro da água, você ia passar pelo brinquedo, o brinquedo balançava sozinho. Não balançava visualmente, fisicamente, mas ele balançava na frente da gente que tinha essa condição. Então, esse processo de manter a convivência com a natureza também é muito importante, mas também existe muito do desenvolvimento da aceitação pelo que não se enxerga fisicamente, pelo não material. Entendeu? Tem muita gente que tem medo, né? Eu acho que eu vi, eu tenho medo, né? Isso é natural, porque quando a gente passar daqui, nós vamos passar só espírito. Não vamos ter lá do outro lado mais a parte material, meu amigo. Então é bom que a gente comece a entender isso e dar espaço para essa convivência, né, abstrato e material, né? Porque daqui a pouco nós ficaremos abstratos, né? E poderemos estar numa condição de ter ou de querer ou de poder ajudar a outros, né? Porque, como eu sempre falo, né, nós, como soldado de Jesus, nós temos uma missão a cumprir. Talvez seja aqui o que nós estamos fazendo, seja o início dela.
É bom que a gente pense nisso, porque daqui nós não vamos ficar só aqui encarnados o tempo todo, né? A pluralidade das existências vão nos fazer voltar, talvez, para que possamos ser professores, né? Pequenos, lá do pré-primário, mas é o iniciozinho de uma nova jornada, né? Então é bom que a gente absorva e tenha capte essas mensagens, né? E introduzam ela no nosso espírito, né? Façam-na solidificar no nosso espírito, que vai ser uma boa oportunidade que a gente pode ser que tenha numa próxima oportunidade de encarnação ou de passagem, enfim. Meus queridos, muito boa noite a todos que eu ainda não tinha cumprimentado. Antes de encerrar, eu sou um fã incondicional da Rádio Boa Nova de Sorocaba, né? Uma rádio espírita maravilhosa, e eles têm lá umas programação, um negócio super bacana. Como eu ando muito de carro, dirigindo, vou trabalhar, né? Eu sempre ouço os teatrologia deles. E hoje eu ouvi uma frase super interessante. Uma, uma enfermeira, né, no plano espiritual, depois que o sujeito despertou lá e viu um monte de porcaria que ele fez, porque ele fez muita porcaria aqui embaixo, e todo arrependido, e ele era um imigrante russo, que foi para os Estados Unidos no ano de 1890. Quando ele estava na Rússia, ele fez pouca coisa errada, mas quando ele veio para a América, ele fez muito. E aí ele pediu quando a enfermeira disse a ele que ele iria reencarnar, que ele teria que resolver as dívidas, né, os erros, ele pediu para voltar para os Estados Unidos do jeito que ele foi a primeira vez, para que ele pudesse resgatar, né, essa confusão toda que ele fez lá. Foi muito. E aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela disse: olha, não é possível um espírito reencarnar para continuar o que ele deixou para trás, por vários motivos. Um deles é que, com o passar do tempo, você ia se lembrar de muita coisa que você fez, né? Porque estaria fazendo igual. Isso não é bom. E na reencarnação é necessário ser diferente, você fazer uma outra coisa que não a que fez na anterior para o seu progresso. Eu achei isso muito interessante, eu gostei, voltei a frase algumas vezes no carro para eu entender que realmente, né, o cara às vezes vem como um simples agricultor, mas se torna um grande violinista, um grande tocador de viola, de violão, de um monte de coisa, e assim por diante. Então, achei pertinente falar sobre isso, né? Que eu gostei demais. Eu estou com saudade do meu amigo Rogério, não sei por que que ele não está vindo, vou dar uma repreensão nele. E essa semana passada, eu mandei uma mensagem para o nosso querido amigo, o senhor Floriano, por que estava acontecendo. E o Floriano me deu uma sapatada que eu me emocionei demais. Ele me disse: Fernando, minha esposa está fazendo químio, está muito difícil a coisa aqui, mas graças a Deus ela teve esse câncer porque precisa. Só o Floriano poderia falar dessa maneira, né? Então vamos dedicar aí toda a nossa inspiração, toda a nossa vibração positiva para esse amigo muito querido, por esse espírito que, olha, me emocionou. Ele falou mais coisas, mas o basicão foi isso. Meu querido corintiano Márcio Lins, eu gostaria que o senhor, por gentileza, encerrasse hoje e vamos pensar no nosso amigo Floriano e na esposa dele. Que Deus abençoe a todos. Eu não sei se a Fernanda pode pôr música, que a nossa cantora hoje não pôde comparecer. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e está nos guiando para o nosso caminho de evolução, esse caminho maravilhoso. Essa casa, essas pessoas. Eu sou repetitivo, mas é porque realmente é do coração. Beijo. Márcio Lins, a responsabilidade é toda sua. Eu pensei que você já tinha feito a oração aí, Fernando. Estava tão empolgado, ficou bonito pra caramba. Graças a Deus, terminei, Fernando. Que nada. Vamos lá, gente. Vamos lá, né, levar os nossos pensamentos, agradecer mais uma vez por estarmos aqui, a espiritualidade amiga, agradecer ao nosso grande irmão Fernando, a Fernanda,
né, ao Tiago, por nos proporcionar esse momento tão importante para a nossa transformação, né, para o nosso engrandecimento, para o nosso progresso aqui na Orbe, né, pedir para que o nosso anjo da guarda nos ajude no nosso dia a dia, que a gente consiga guardar esses ensinamentos para que no momento da tomada de decisão mais difícil, esses ensinamentos fiquem na nossa intuição e nos ajudem a tomar a decisão correta, né, nos ajude a progredir. Pedir também paz em nossas casas, pedir paz ao mundo, esse mundo tão difícil que hoje nós enfrentamos, tão turbulento. Então, pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos dê a sua paz e nos livre de toda a guerra. Pedir ao que os nossos irmãos que estão passando por esses momentos difíceis, de conflitos, que eles tenham resiliência, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam amparados. Agradecer a dona Yolanda, que eu estava quase esquecendo, né? Por ela sempre estar presente em nossas vidas, ao nosso irmão Augusto. Pedir também que tenhamos sabedoria, que tenhamos inteligência, para que tomamos as nossas decisões corretas. Né? E peço licença para terminar a oração com a oração de São Francisco. Boa, Márcio. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Muita paz e luz. Muito bom inverno. Dona Lucy está quase morrendo gelada lá na Serra Cantareira. Um beijo. Fernanda, não sei se ela tem música ou não. Um abraço. Dona Márcia também parece que está morrendo de frio. Que bom. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Até gente. terça. Fiquem com Deus. E Fiquem obrigado, com Deus, DJ né? Tiago. Boa noite. Tchau, Galera, a música abraço. tava na ponta da agulha aqui, mas a internet aqui tá colaborando não, tá? Tava aqui bonitinha. Se vocês quiserem, eu posso cantar que nem a Lucy também. Pera, Canta gente, você. começa a fechar as janelinhas, não. Poxa, calma, calma. Tchau, meus Canta aí, amores. Fernanda. Tchau, Eu não sei gente. o que aconteceu Tchau, aqui, boa não, mas eu noite. não Fique com consegui, Deus. sei lá, fechou aqui. Whatever. Beijo, beijo. Tchau, gente. Love you. Beijo, Tchau, fique com beijo. Deus. Fiquem em Deus. Fiquem em paz.